Cansaço, sonolência depois do almoço, metabolismo lento na menopausa. Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Você nem vai imaginar o que eu vou te orientar aqui, talvez você nunca tenha ouvido falar. Vem comigo, eu me chamo Tatiana, sou fisioterapeuta integrativa e sexóloga e aqui eu te ensino a viver a menopausa sem sintomas e de forma natural. Se esse conteúdo te interessa, se inscreva aqui nesse canal e ative as notificações. Toca aí no sininho aí embaixo, em algum lugar dessa tela, para você ser avisada sempre que eu trouxer algum vídeo novo para você. E o assunto de hoje, medicina chinesa vai explicar e por isso vai te dar uma solução diferente da que você já tem ouvido falar ou tentado lutar com esse sono, com esse cansaço, com esse metabolismo lento. Normalmente as mulheres recorrem mais a café ou a um chá, um estimulante, o que vai só alterando mais ainda o sono da noite e criando um efeito assim acumulativo que não resolve o problema. O que acontece, né? E por que esse cansaço? Por que esse metabolismo lento e essa falta de energia? À medida que a gente vai envelhecendo e com as alterações hormonais que a gente passa na menopausa, o processamento, a extração de energia dos alimentos, e por isso depois do almoço fica pior ainda, né? Fica mais sobrecarregado esse sistema, fica difícil extrair a energia. E é assim, pela medicina chinesa, o mesmo sistema que te dá energia, por exemplo, para você pensar ou para você executar as coisas, é o mesmo sistema que dá energia para o processo digestivo. Por isso fica tão difícil quando a gente come, depois de se alimentar, se a refeição for pesada, pior ainda, toda a nossa energia vai para esse processo, que é além do estômago, que é o extrair a energia vital dos alimentos, e aí tudo mais tem que parar. Para digerir, o corpo põe a gente para dormir ou põe a gente para ficar ali bem letárgica, e às vezes essa digestão vai lenta, no final da tarde você já está com fome de novo, mas está assim um pouco empachada ainda. Então olha só que interessante. O nosso processo digestivo funciona como se fosse um liquidificador. Esse liquidificador precisa estar aquecido, como um liquidificador que a gente coloca na tomada, e ele tem que estar com um motor bom. Quando a gente vai envelhecendo e esse sistema vai ficando um pouco sobrecarregado, é como se o motor do liquidificador tivesse um pouco fraco. E quando você põe muito alimento ali dentro, imagina quando você enche o seu liquidificador de uma massa muito pesada e na hora que você liga, o liquidificador começa a rodar e não consegue processar muito bem aqueles alimentos. O que acontece com a nossa digestão nesse momento? Ela vai ficando lenta, assim como o liquidificador não bate muito bem essa vitamina, os alimentos não são digeridos e você vai poder observar que as fezes saem com alimentos não digeridos. Ah, Tatiana, mas e o milho e a couve, né, que sempre sai inteiro? Não tem que sair inteiro. A nossa digestão começa na mastigação e esse sistema deveria dar conta de tudo isso aí. Então, se você tem gases, gases é normal, tem que ser com qualquer alimento? Não, tem alimentos que produzem mais gases, mas a gente pode passar uma vida inteira ou passar uma digestão aí sem ter muitos gases. Você consegue imaginar? Então, ter gases, sair alimentos não digeridos, ficar com aquele metabolismo arrastado, com essa sonolência, com a tendência a engordar, a inchar, né, a acumular esse líquido que vai ficando desse metabolismo que não andou, é uma das coisas que acontece. O que a gente precisa fazer para aquecer o nosso estômago, para aquecer esse motor? Principalmente no período frio, né? Na época fria do ano, que o clima está mais fresco, isso tende a piorar. Então nós precisamos dar alimentos mais cozidos, alimentos no vapor, evitar os alimentos excessivamente crus e frios. Não é que você não possa comer o cru e o frio, mas você já observou que no inverno o nosso apetite para uma fruta ou para uma salada, ele está ali meio seletivo, por exemplo?
Então a gente não vai tirar a fruta da geladeira, a gente vai deixar ela ali um pouco em temperatura ambiente ou até aquecer essa fruta no micro-ondas ou assar ou cozinhar uma pera, uma banana, uma maçã, é uma delícia. E se tiver no verão, ok, e a gente vai mastigar bastante, mas evitar todo esse alimento cru e frio. A gente pode dar um alimento ali um pouco mais no vapor, um pouco mais refogado, esse vegetal, para poder favorecer esse processo. Começa a fazer isso para você ver. Outra coisa muito importante aqui é que eu quero trazer, né, esse pulo do gato, essa novidade. Se você está com essa digestão lenta, com essa sonolência depois do almoço, com essa falta de energia, de disposição e com o metabolismo muito baixo, é trazer água morna. Se você observar, se você já tiver convivido com chineses ou visto aí, porque é da tradição deles, algumas pessoas andam com umas garrafinhas como essas aqui, garrafinhas térmicas, para tomar água morna. Como que é essa água morna? É uma água que está numa temperatura um pouco acima da temperatura ambiente. Não é uma água que você coloca o saco de chá ou que você vai fazer um chá e que ela está fervida. É uma água que se você coloca aí, ó, você coloca para aquecer no fogão e ela precisa assim, só quando começa a abrir a bolinha ali do lado, né, você já desliga e provavelmente ela já está no ponto. É uma água que se você toma, você consegue engolir de golada. Então é diferente de uma temperatura de água para fazer um chá, para fazer um café. É uma água que é apenas para sair da temperatura ambiente. Se a gente considera o inverno, por exemplo, a água na temperatura ambiente ela já é fria para o nosso sistema. Então, se eu mantenho esse sistema aquecido, isso vai ajudar a aquecer e a melhorar esse processo digestivo. E eu posso fazer isso ao longo do dia todo. Isso vai me dar. Tem gente que fala que essa água morna sacia, tira o apetite. Por quê? Porque ela mantém esse sistema que extrai a energia dos alimentos funcionando muito bem. Dá mais energia para o nosso raciocínio, para a lucidez mental, para tirar os mucos, né, de onde quer que eles estejam acumulados. E, obviamente, para a gente ter um processamento energético melhor a partir da nossa digestão. Agora, se você toma, se está calor, você não vai ter uma necessidade ou você não vai ter um prazer em tomar essa água morna. Por quê? Porque no tempo quente, às vezes, a gente quer uma água fresca para refrescar. Então, respeite essa aversão. Isso é uma orientação principalmente para a gente fazer nos climas, né, na época mais fresca, mais fria, ou se você não está morrendo de calor, tá? Porque essa orientação também ajuda esse metabolismo e ajuda a emagrecer. Então tem gente que vai e começa a querer tomar água morna a vida inteira, o dia inteiro, no verão, no inverno, e não é por aí. A gente precisa bem observar qual o período que a gente está e se isso nos traz aversão ou nos traz mais afinidade. Então, o quentinho é bem-vindo. Quando esse quentinho for bem-vindo, você não vai tomar água gelada e vai tomar a sua aguinha morna ao longo do dia para melhorar a sua disposição, a sua energia, o seu metabolismo e para você se manter bem alerta, com a mente bem clara. Gostou? Você sabia que a gente pode tomar água morna dessa forma? Me conta aí nos comentários, me fala se isso vale bem para você e compartilha esse vídeo com uma mulher que também está na menopausa, porque toda mulher que chega na menopausa tende a ter o metabolismo dessa forma. Até a próxima! Não se esqueça de ativar as notificações para você receber um vídeo novo sempre que eu colocar aqui.